Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Drey do canal Drey Investimentos e hoje eu venho apresentar para vocês aqui a minha carteira, né? A minha atual carteira aqui com praticamente aí R$ 500, né, de patrimônio. O que que aconteceu? Eu tinha um ETF BOVA11 que eu comprei aí a 105,80 por aí e quando ele rendeu ali para mim R$ 113, eu decidi realizar a venda. E uma coisa bacana aqui foi a questão, né, dos meus proventos. Os proventos desse mês foram bem interessantes. Olha só, mais R$ 15 aqui. Então, é interessante de se analisar, né, a questão da evolução da minha carteira, olha. Mais 11, mais 15, né? Tem toda uma evolução, certo? Mas chega de enrolação, hoje eu quero mostrar para vocês aqui os meus atuais investimentos. Eu tenho aqui o BRCR11, né? Que eu tenho ele no valor de custo médio a R$ 69,59. Porém, esse fundo aqui, ele ficou muitíssimo descontado. Ele foi até R$ 52, se não me engano, a mínima dele. Outra questão aqui, eu tenho o BTAL11, que é um fundo de agro, né? Galpões assim para o agro. Eu acho esse fundo muito interessante. O meu custo médio dele foi de 91,29 e por incrível que pareça, esse fundo aqui ele ainda está descontado, né? Tenho aqui também a minha ação, uma das minhas preferidinhas, que é a Semin, CS Mineração. Eu tenho ela a custo médio de 4,80 e ela está a 4,49, né? Tenho aqui também CPL6 com um custo médio de 7,77, perdão, e último preço de 7,88. Klabin também, a um custo médio aqui de 4,36, porém devido, né, àquela nova máquina, agora a cota dela tende a aumentar o valor, né, porque a empresa está investindo mais em si, né, e são investimentos assim que eu acredito para mim, tenho para mim que a longo prazo vai valorizar ainda mais a empresa. Tenho também MXRF11, é um custo médio de 9,90, atualmente já está quase o R$ 1 a mais nessa cota. Tenho também o ETF aqui do Nubank, que eu comprei lá na queda, o ETF não, perdão, o BDR. Eu comprei a 3,87, eu não peguei a queda em si, mas já se valorizou. Também tem o VGHF11 com um custo médio aqui de 9,52 e 9,27 é o preço atual. E também um Fiagro aqui, o Vigia 11, que desde quando eu adquiri esse fundo aqui, ele nunca me deu prejuízo, por assim dizer. É um fundo em que eu acredito bastante no potencial, né? Se bem que aqui ele está com uma certa queda, só que para mim, eu acredito que ele tem um potencial de crescimento, né? Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês também alguns aportes, né, que eu pretendo fazer. Eu separei aqui uma lista no meu computador. Inclusive, eu só não estou gravando esse vídeo no computador porque eu não tenho aqui os equipamentos técnicos ainda, mas mais para frente eu quero trazer para vocês, né, os equipamentos técnicos. E uma coisa em relação a aporte, né? Quanto que eu aporto por mês? Eu tento aportar aí R$ 100 por mês, é pouco, né? O que tá dando para mim? Eu tenho apenas 19 anos, curso odontologia e recentemente eu comprei uma moto. Inclusive eu vou mostrar para vocês essa moto agora mesmo, só um momento. Então essa aqui foi a moto que eu adquiri, né? Uma Fan 160 2018. Eu paguei aqui nela aqui uma média de R$ 15.000, né? Com a transferência de R$ 600. Se você está vendo esse vídeo até aqui, comenta aí para mim saber quanto mais ou menos é uma moto dessa aí na sua cidade. Mas vamos lá, vamos parar de conversa alheia, né? E vamos direto para o que importa. Então, aqui já dentro do site, né? Status Invest, eu vou estar adquirindo uma cota, né, do BTAL11. Por quê? Porque é um fundo, gente, de agrologística que para mim ele é muito interessante. Ele está pagando aqui um dividend yield de 10,76% nos últimos 12 meses, né? Tá com uma desvalorização aqui, uma pequena desvalorização, certo? Porém, o que que é interessante nesse fundo aqui é que eu, né, estou analisando, né? É um fundo onde teve uma máxima, né? Teve aqui um pico máximo, porém houve uma certa queda e agora ele indica aqui, né, a tendência de alta, pessoal.
ele está indicando a tendência de alta. E outra coisa também é em relação aqui, e olha só, ele está com PVP aqui de 0,88. O que isso significa, pessoal? O PVP seria o preço sobre o valor patrimonial. Então, se tivesse 1 aqui, indicaria que estaria no valor justo, né? Porém, está com desconto, está abaixo do valor. E olha só, o preço mesmo da cota justa seria R$ 105. E atualmente ela está me custando aí R$ 93,43. Eu estou gravando esse vídeo de noite aqui, então possivelmente amanhã de manhã tenha correção, mas esse aqui é um dos ativos que eu vou aportar esse mês, certo? Continuando, eu vou estar adquirindo aqui também duas cotas, né, do VIR-UR 11, que atualmente é um fundo de tijolo mais focado, né, para inquilinos educacionais. E ele está com um valor de cota aqui de 8,20, está bem baratinho, e com um dividend yield de 10%, que eu também acho bem interessante, e ainda assim descontado. É um fundo novo, tá? Só que eu acredito no potencial de crescimento desse fundo aqui e na valorização dele. Então, é outro ativo que a gente vai estar adquirindo aqui, tá? Duas cotinhas do VIUR 11. Inclusive, pessoal, o VIUR vai estar sendo aí um fundo novo da minha carteira, tá? E para finalizar também, eu vou verificar aqui se eu consigo comprar, vamos ver aqui, ó, até o momento, sobrou 9,23. A cotinha da Semin tá 4,49. Então a gente vem aqui na calculadorinha, né? Menos 4,49. Eu tô fazendo esses cálculos aqui, pessoal, porque como eu falei para vocês, a bolsa já fechou por ser de noite, né? Porque eu só tenho esse momento para gravar. Mas, ó, então vai estar dando pra gente comprar mais duas cotinhas aí de Semin, né? CS Mineração aqui. Por que eu vou comprar essa empresa aqui? Porque ela é uma commodity de ferro, pessoal. Depois da Vale, ela é a segunda maior exportadora de ferro do Brasil. Ela exporta diretamente para a China, tá? E de acordo com aquele tratado entre o Brasil e a China, eu acredito que vai ter uma grande valorização, né? Ter um grande potencial de crescimento também essa ação. E por que no meio desses dois fundos imobiliários eu estou incluindo uma ação? Para alavancagem de patrimônio, tá, pessoal? E também porque tá baratinho, né? Eu vou aproveitar aqui que tá baratinho. Na verdade, tá acima do valor patrimonial. Só que essa ação, ela é uma excelente pagadora de dividendos. Então, para mim, isso é muito interessante. Então, os nossos investimentos ficaram assim, pessoal. Vamos lá ver aqui a questão dos meus pedidos. Ficou uma cotinha de BTAL11, que eu agendei aqui no valor da compra, né, de 9,40, certo? Duas cotinhas de VIUR 11, tá? No valor de 8,20, que é o valor atual, eu não reduzi nenhum centavo. Ali na BTAL 11 eu reduzi 3 centavos porque é a taxa de corretagem, tá? Mas é isso. E aqui, duas cotinhas de Semin. Deu certinho aqui, pessoal. Certinho entre aspas, né? Vai sobrar alguns centavos, mas deu certinho aqui para mim adquirir essas cotas com o lucro que eu tive, né, do Bova 11 e também com a rentabilidade aqui. Se vocês forem ver, vamos lá, extratos e relatórios, proventos. Aqui, esse mês, eu recebi já dos meus fundos imobiliários. É pouco, gente. Só que assim, eu ainda tô novo. Tem muito, muito, muito para mim aprender. Tem muito ainda para mim investir. Eu, no momento, estou passando por uma fase onde eu estou endividado. Hoje eu posso aportar todo mês R$ 100. Às vezes, existem meses que eu não consigo aportar devido às minhas dívidas, né? Que eu estou fazendo dívidas por ser novo. Eu estou construindo a minha vida agora. Mas assim, eu possuo muito conhecimento, eu estudei muito, muito mesmo antes de investir, tanto que vocês podem ver aqui, ó, que tem uma escadinha, né? Tem aqui a escadinha de dividendos, ó, 91 centavos, 1,33, 1,33. Então, pessoal, é isso que eu passo para vocês. Mesmo com pouco, né? Mesmo tendo pouco dinheiro para aportar, não deixe de aportar, não pare de aportar, porque isso daqui agora é pouquinho, ó, 2,69, 2,69, só que lá na frente pode ser um salário mínimo, pode ser o seu custo de vida, sabe? O que eu puder, né, investir
guardar o dinheiro agora, eu vou estar investindo, eu vou guardar, entendeu? Mas no momento, a minha estratégia mesmo está sendo dividendos. Por que dividendos? Eu aporto pouco, certo? Então, se eu comprar fundos seguros, né? Claro, como vocês viram, agrologística, tijolos. Se eu comprar fundos que me dão uma rentabilidade bacana, para mim tá ótimo. Daí eles vão me dar dividendos, eu vou pegando esses dividendos junto com o meu aporte mensal, né? E vou reinvestindo para fazer assim o efeito bola de neve. E uma coisa bacana, eu tenho planos de investir em fundos de papel para aumentar, né, os nossos dividendos. Porém, no momento está um pouquinho arriscado. É claro que eu tenho aqui, né, o fundinho de papel aqui, se eu não me engano, aqui, ó. É o MXRF11, ele é de papel, ele investe em CRI e também é híbrido. E eu tenho aqui também o VGHF11, que é um fundo de fundo, que também paga bem legal. Inclusive, no próximo aporte, eu estou querendo comprar o VGHF11, por quê? Porque ele está descontado, porque ele está barato. Mesmo com essa questão da taxa, né, da Selic que vai cair, eu não me importo. Para mim, na queda é o momento onde eu compro. Só que é claro, sabendo, né, o porquê daquela queda, nunca realizando aportes, né, nunca realizando aquisições sem antes estudar o porquê daquele fundo estar em queda. Mas no mais é isso, pessoal. Somente isso mesmo. Apresentar minha carteira para vocês aqui. Já também apresentar o meu aporte mensal, né? Outra questão também, mais para frente eu vou estar ensinando vocês também como analisar ações, como analisar fundos imobiliários, como integrar a sua carteira B3 ao Status Invest sem gastar nada, tá? Diferentemente do Investidor 10, que você precisa ali assinar um contrato anual. É muito bom aquele site, porém, para mim, com o Status Invest vinculado, eu pego somente algumas informações do Investidor 10, porque os dois se complementam, né? Mas é isso, lembrando que não é recomendação de investimento, é somente a minha experiência, a minha carteira. Eu sou total responsável dos ativos que eu estou comprando aqui. Se tiver uma queda muito brusca amanhã, eu sou o responsável, certo? Então, não é recomendação. O que eu recomendo para vocês é estudar, pessoal. Estuda. Ah, mas eu não sei estudar. Gente, no YouTube tem tudo. Procura lá, procura como estudar, como analisar fundos, como analisar ações, que você vai chegar a uma conclusão onde você não precisa mais receber indicações, né? Você mesmo vai chegar e falar assim, olha, eu estou analisando esse fundo aqui e para mim não é viável, certo? Então, no mais é isso, pessoal. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar qual o valor daquela moto aí na cidade de vocês, tá bom? Tchau, tchau.